Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Alô, muito bom dia. Nomes e Marcas no ar. Neste final de semana, nossa entrevistada especial, representante do setor produtivo, uma empresária, empreendedora, vencedora e que tem uma peculiaridade. Ela assumiu a presidência de um dos sindicatos mais tradicionais da região, um dos principais sindicatos do estado de Santa Catarina, e sindicato que representa uma atividade produtiva que foi fundamental para o crescimento da cidade de Criciúma. Ela é a primeira presidente na história do Sindicato do Carvão. Astrid Barato, bom dia. Bom dia, Lessa, você e todos os ouvintes, né? Prazer te receber aqui. Primeiro, te cumprimentar pelo ineditismo, né? A primeira mulher presidente do Sindicato do Carvão, um sindicato toda a história presidido por homens, empreendedores homens, e tu assume o Sindicato do Carvão e filha do seu Fidelis Barato, que foi presidente do Sindicato do Carvão lá na década de 70, e uma grande passagem, um grande presidente do sindicato. Muito obrigada. E eu quero te ouvir do início. Como é que começou a tua vinculação com o carvão, a indústria do carvão? Bom, nasci nesse meio, né? Nasci quase no família de carvão, né? Nasci e criei, né, nesse meio, mas não comecei exatamente, né, nesse setor. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi com a Salete Gomes na Escolinha Pequeno Mundo. Fui auxiliar de professora da tia Nani na época. Eu tinha 14 anos e fazia magistério no São Bento. E daí depois, logo em seguida, meu pai faleceu. Passado uns 2 anos, assim, de luto da minha mãe, ela resolveu abrir uma confecção. Uma confecção infantil, né, de roupa de crianças. E daí ela me convidou para fazer a parte administrativa e financeira. E daí eu fiquei lá por 2 anos e depois fui chamada então para integrar as empresas da família. Daí na época eu assumi a parte administrativa e toda a parte de criação de RH, de gestão. E nós trabalhávamos aqui em Criciúma, no Rio Maina, e naquela época, em 1998, por aí, a gente minerava num local, numa mina, e tinha uma mina vizinha, já abandonada, minerada há muitos anos, e a gente teve uma percolação de água dessa mina antiga para a nossa mina, né? Era uma mina muito longa, uma mina de 7 quilômetros, e teve, assim, todo um esforço gigantesco, né, para recuperar a mina, mas foi tomada, né, foi inundada de água. Então, 7 quilômetros perdidos, né, de materiais, de tudo, né? Enfim, em especial de faturamentos futuros, né? E naquele momento a gente ficou, né, com 350 funcionários descobertos e sem uma unidade para trabalhar. Tu está falando aqui da Carbonífera Catarinense? Estou falando da Carbonífera Catarinense no Rio Maina. Isso. E daí nesse momento então eu integrei, né, tinha integrado o grupo e fui convidada então a iniciar as atividades em Lauro Miller, né? Eu fui com essa missão, né, de abrir 2 unidades e 2 lavadores. Eram 2 minas e 2 lavadores, né? Eram 2 minas porque são minas de carvão diferente, né? Então era um esforço dobrado. Só que assim foi um período super desafiador. Desafiador porque não tinha absolutamente nada e também não tínhamos recursos financeiros disponíveis para essa atividade, para esse fim, né? Qual era a tua idade, Cindy? Eu tinha 30 anos. Eu tinha completado 30 anos. E daí... enfim, tipo, toda abertura mesmo, assim, de estradas, posteamento, era um local muito ruim, não dava para fazer detonações na abertura da mina, foi aberta a picareta mesmo, a atividade. E nós passamos 1 ano, assim, até o desenvolvimento das 2 minas, né? Porque geralmente é o tempo que tu leva, de 6 meses a 1 ano, para poder estar uma mina em operação. Então foi tempos árduos, tempos de muitos desafios, né? E na época, assim, eu decidi que eu iria ficar mais lá, né? Porque, assim, eu passava basicamente quase 24 horas em função e era distante, era difícil, né? Tô falando de uma época que não tinha celular, né, Lessa? Não tinha televisão, não pegava absolutamente nada, não tinha WhatsApp. Né, só tinha um telefone fixo que era cheio de chiaço, assim, né, com barulho. Então, o melhor que tinha que fazer era me estabelecer lá. E a mãe, na época, super apoiou, né, achava que era super importante eu ficar lá pela minha segurança também, né, de ficar na estrada o tempo inteiro. Eu tinha a Amanda, na época, com 11 anos. Nossa. Né,
Então, assim, foi uma decisão difícil, né? Tu deixa a família, assim, e vai, né, em busca e com uma missão de trabalho, uma missão árdua, né? E também, assim, ó, eu não sou técnica, eu não sou engenheira. Pois é, né? corajosa tu, Entide, porque imagina, tu não era geóloga, tu não é engenheira, a tua formação era pedagogia. Isso, pedagogia e administração, né? Pois é, e aí tu foi para abrir uma mina de carvão, tocar uma mina de carvão em Lauro Miller. Então, tem situações na vida, né, Lessa, que a gente não tem escolha, né? Tu tem que te revestir de coragem, é só isso, né? E sempre aparecem, né, abençoados na vida da gente, que nos apoiam, né, que nos incentivam e que nos auxiliam, né, nos desafios, né? E sou muito grata, assim, ao longo desses 24 anos, por todas as pessoas, né, que passaram pelo meu caminho para nos auxiliar, né, nesse sentido. E aí eu também, assim, ó, mensuro que uma das minhas maiores, assim, ó, acho que habilidades minhas sempre foi na parte de relacionamento humano, assim. E te confesso que não foi a administração que eu usei, foi essa capacidade mesmo, assim, né, de trazer as pessoas para perto, de me preocupar com as pessoas, enfim, trazer esse senso, assim, de humanidade mais próximo, que fez, né, os nossos profissionais se comprometerem e estarem nessa mesma luta, nesse mesmo objetivo que a gente estava, né? Pelos caminhos que a vida acabou abrindo para ti, tu acabou sendo a sucessora do teu pai, né? Seja na gestão da mina de carvão, da carbonífera, seja na gestão do sindicato agora, né? Mas quando teu pai morreu, tu era muito jovem ainda. Muito, eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu tinha 18 anos, eu recém tinha casado, fazia um mês que eu tinha casado, né? Estava grávida da Amanda na época. Então, assim, foi muitos desafios, né? Até porque, assim, o pai tinha 56 anos, né? E a gente olha, assim, os nossos pais, parece que eles são eternos, né? Que eles vão eternizar. E perder um pai realmente é uma figura, é difícil, né? Tu perde a tua referência, apesar de que a mãe, ela sempre foi muito presente, muito atuante na vida da gente, mas são papéis distintos, né? O pai, assim, com a formação dele alemã, sempre muito rígido, muito direcionador, então aquilo era importante, né, para nós todos, né, nós todos filhos, né? Eu sou a 5ª filha, temporona. A última. Isso, a última. Então, mas tu acompanhava ele na mina? Tu ia com ele no escritório? Tu baixava a mina com ele? Não, eu não tive esse papel, eu era menina, e o pai achava assim, ó, que as mulheres não tinham nem que trabalhar, as mulheres tinham que estudar em Criciúma ainda, né? Não podiam nem sair daqui para fazer faculdade fora. O que eu lembro, assim, de estar presente, porque eu era a última que estava em casa, era de participar das greves, né? Que naquela época, eu não sei se tu te recorda, né? Porque tu participou ativamente. Como jornalista, primeiro no Jornal do Estado, depois no Jornal da Manhã daqui, depois no Jornal de Santa Catarina, na RBS, na Eldorado. A gente cobriu muitas greves aqui, o movimento sindical naquela época era muito forte, né? Isso. E o seu Fidelis estava fazendo nas negociações, representando o sindicato patronal, e aí, junto com os mineiros, eram greves, às vezes esticava a corda, às vezes frouxava a corda, eram greves bem mais assim. duras e tal. E eu tenho essa memória, porque geralmente era período de verão, né? E a mãe, o pai tinha medo, né, de deixar a gente em casa sozinha, então a mãe pegava assim um travesseiro pra mim, um cobertor, botava no carro, era tipo assim, a gente saía escoltado pela polícia e eu ficava no banco de trás e acordava ali no Detran, sabe, que era, acho que era Polícia Civil na época, não sei o que era. Então as negociações eram ali. Então eles passavam a noite inteira ali, ficava eu e a mãe dentro do carro esperando, né? E daí no outro dia acordava no pátio da delegacia, enfim, e isso era constantemente. E assim, né? Eu lembro, eram tempos muito difíceis e diferentes, né, Lessa? Mas assim, ó, te confesso que tempos que me deixaram alguns traumas, sabe? Porque assim, eu nunca fui para a escola sozinha. Todos os dias, o pai me levava de manhã, às 7h30, eu morava na frente do Lapagés, né? Então eu estudava no São Bento, era atravessar a praça. E ao meio-dia o Fidelis ia me buscar. Fidelis, seu irmão? Isso, todos os dias, porque ele tinha medo, né? E aí naquela época, assim, recebia telefonema anônimo, né? Ah, vai lá ver se ela tá dormindo mesmo. Ameaças, né, de sequestro, isso eram muito constantes, assim.
eu tive uma adolescência muito presa, assim, não tinha autonomia, né? Isso por causa da condição do teu pai de presidente do sindicato? Isso, por causa das negociações com os mineiros. Por causa da condição, exatamente. Era sempre assim, sabe? Então, isso é uma lembrança que eu tenho, traumática até. Claro. Né? Lembro a mãe acordando assim, abrindo a porta do meu quarto à noite. Não, tá tudo bem, ela tá aqui. Né? Tipo, porque eles ligavam e ameaçavam, né? E aí, madrugada, né? Tipo, vai que entrou e pegou e a gente não viu, né? Alguma coisa assim dessa natureza. Mas enfim, né? Mas enfim, até teu pai falecer, tu era a filha do seu Fidelis, presidente do Sindicato da Indústria do Carvão e gestor da carbonífera, dono da carbonífera. E a Dona Vita era uma craque na cozinha. Isso. A Dona Vita é a primeira grande chefe de cozinha que tínhamos. E depois ela foi uma indústria de têxtil. Então tu tinha opções, seguir o caminho da Dona Vita ali da indústria têxtil ou seguir o caminho do seu Fidelis que tu não conhecia. E tu foi exatamente por esse caminho que a primeira mulher que foi tocar mina, a primeira mulher que foi baixar mina e tal. O que te atraiu por ali? A necessidade. Eu te confesso que isso nunca foi um grande desejo meu. Mas assim, mais uma vez, né, a vida direciona. Né, tem algumas coisas que a gente, quando tu vê, tu não tem escolha. Né, tu vai. Né? Então a gente vai se capacitando, a gente vai se preparando, a gente vai se especializando, buscando apoio nas áreas que tu não tem a competência, né? E vai enfrentando, sabe, Lessa? Tem uma coisa na minha vida que eu tenho pavor, assim, de não ir até o fim. Então talvez, né, hoje, mais madura, né, passado lá 25 anos, talvez eu fizesse muitas coisas diferentes, né? Mas na época eu resolvi enfrentar, né? E muito interessante assim, porque a gente enfrenta as coisas e tu não entende às vezes os propósitos, né? E a minha mãe, ela vem ser natural de Lauro Miller, mas isso é uma coisa que nem passava pela minha cabeça, claro, nem para da família, acho que não é de ninguém, sabe? E quando eu comecei o desafio lá, era uma cidade que a mineração tinha parado há mais de 10 anos. Então a vulnerabilidade na cidade, pobreza, nossa, não tinha comércio, não tinha absolutamente nada. Ela era muito grande. E às vezes eu sentada lá, olhando aquela serra maravilhosa, né, que o lugar, ele é lindo, e que eu acho que Deus já colocou, né, aquela visão maravilhosa para a gente ter força para superar os desafios do dia a dia. Ela ia toda semana, né, a mãe ia para lá toda semana, nós éramos em pouquíssimos funcionários, e ela levava um bolo, um bolo dela, e levava a revista Caras, velhas, tadinha, para me atualizar, assim, né, para mim ter o que fazer. E nesse vai e vem, uma das vezes, a gente sentada, assim, olhando a serra, querida. Daí eu disse assim, mãe, se eu estou aqui, Deus deve ter algum propósito comigo e contigo, né, porque tu estás aqui junto comigo nesse momento, e certamente deve ser para a gente fazer alguma coisa por esse povo aqui, né. Daí eu disse assim, é muita pobreza, tu precisa pensar em alguma coisa social para a gente fazer aqui. Ela falou, tá aí, ela na época, ela era presidente do Bercinho do Amor aqui em Criciúma, vou começar a fazer esse trabalho aqui em Lauro Miller. Ela disse que as pessoas não têm o que fazer, né, a pobreza é muito grande, a vulnerabilidade social é muito grande, e isso vai ser útil, além de ocupá-las, né, vão ser úteis, né, vão produzir para ajudar o próximo. E assim ela fez, né, construiu um trabalho maravilhoso desde 2003, e também na época ela pensou assim, vamos pensar alguma coisa com música, né, por causa da questão de ocupar, né, as crianças, eram crianças soltas na rua, o índice de droga altíssimo, de alcoolismo, né, de pessoas desocupadas, na verdade, né. E assim também ela fez, né, e a gente segue fortemente, né, com esses projetos lá, né, com esse mesmo propósito, né, que a gente tinha inicialmente em 2003, né, mas em especial com a ideia dela, né. Maravilha. E de me apoiar, né, nessa questão de poder auxiliar, né. E a carbonífera? E o carvão? O assumir o carvão, e entender do carvão, mergulhar no carvão. O carvão que é uma atividade curiosa, mas é uma atividade diferente das outras, né? É única
e ela tem altos e baixos, porque tem muita relação com as políticas governamentais, né? Depende diretamente das políticas governamentais. Então, no teu período de comando, tu teve momentos de alta e momentos de baixa. Todas as naturezas. Vem pro fundo, exatamente, Lessa. Então, isso também fez parte do meu processo inicial, né? Na época a gente tinha acho que 4 funcionários e um deles era um geólogo já bem experiente. E eu ia, assim, eu sempre fui muito curiosa e eu ia para baixo da mina com ele, né? Baixava a mina todos os dias na época. E ele me ensinava, né? Literalmente, isso aqui é assim, assim, assado. Tu baixou a mina a primeira vez como gestora, como diretora? Sim. Primeira vez na tua vida? Primeira vez na minha vida. Não te deu medo baixar a mina? Não, porque na verdade assim, foi um processo de construção, né? Ela foi desenvolvendo para passo, né? Pilar a pilar. Então assim, eu tenho um bem-estar tão grande de estar lá embaixo, Lessa. Não tem mesmo? mais oportunidade de estar toda semana, né? E nem todo dia como eu baixava. Mas assim, sabe aquele lugar que ele me traz uma energia, ele me traz uma força, assim. Quando eu tô com muita dificuldade na rua, eu procuro ir lá para me buscar energia, às vezes para ver a própria dificuldade que eles estão tendo lá embaixo, né? Porque a gente lida com a natureza, para mim poder reestruturar as coisas em cima. É um lugar de, assim, para mim é uma fonte de energia mesmo, sabe? E também assim, na primeira vez que tu foi baixar, não tinha opção, tinha que baixar. Pronto. Tinha que baixar e pronto, né? Pronto, toca ficha, não tem que ficar de dodói, né? Tem que baixar e acabou, né? Não tem. A gente tem que enfrentar e assim, não tem escolha, né? E assim, não é porque tu é mulher, né? Tipo, não, ou seja, naquela época não tinha banheiro embaixo da mina, né? Então assim, o que tu faz? Né? Vai atrás de um pilar, como todas as pessoas vão, na época, né? Hoje não, hoje tem, mas naquela época não tinha. E assim né? Eu acho que a dureza, né, desse trabalho eminentemente primário, né, e com muitos homens em torno, não é um trabalho de superfície que tu está aqui enxergando, né, é um trabalho de subsolo, que é difícil de tu enxergar. Inclusive o carvão, uma atividade outra, a indústria cerâmica, a indústria têxtil, você define o produto, você faz o que ele quer, você faz maior, faz menor, você define se quer vermelho, se quer preto, se quer fino, se quer grosso, se quer alto, se quer comprido, preço, né, você define preço. O carvão não, o carvão primeiro tem que te entender com a natureza, tem que ter sorte com ela, tu não sabe o que tem ali debaixo, né? Tu aposta numa pesquisa geológica, mas nem sempre, então tem que te entender com eles ali, com a natureza, com a terra, com o que tem ali, com o subsolo. E por isso que ela é uma atividade também instável. Pois é. Né? Por exemplo, a gente já cansou de inúmeras vezes e agora a gente vive um momento em uma dessas unidades, assim, a gente está embretado de falha, né, que a gente chama. Tu anda, todos os lados que a gente vai tem falha é a ausência de carvão. Então, assim, tu tem que passar aquele local ali, não tem escolha, né? E passar essas falhas significa tu não ter produção adequada, ou tu ter uma recuperação muito baixa. Quando a gente tem uma recuperação muito baixa, a gente diminui o faturamento. Então, assim, são as adversidades intrínsecas do negócio, né? E eu acho que isso é o nosso grande desafio, a própria natureza, por isso que eu tenho muito respeito com ela. E também a questão da dependência, né, de governo federal, como tu falou anteriormente. Esse negócio de tu não ter domínio sobre o preço é muito difícil, né? Tudo aumenta de uma forma diferente, né? O nosso setor, ele trabalha com indexadores de aço, de ferro, de explosivo, diesel, né? E o nosso preço, ele é regido pelo IPCA, que é índice de preço de cesta básica. Pois é. Então, assim, é desafiador, sabe? Eu te digo que é desafiador, assim, e às vezes desanimador também, né? Que essa é o grande problema do nosso desanimador para os fracos, né? Para os fracos, exatamente, porque essa palavra não está no meu vocabulário de existir, né? Não pode, a gente não tem essa escolha, né, Lessa? Mas o carvão veio até agora, a indústria, ele a partir de agora recente, ele entrou numa fase nova que é da transição energética. Isso. O que isso vai representar para vocês? Transição energética, a impressão que você tem é que vão fazer a transição da energia gerada pelo carvão para a energia gerada sem carvão. O que vai ser do carvão? O que vai representar para vocês essa transição energética? Então, assim, só fazendo um pouquinho de um review aqui, né? Em 2020, a ENGIE, ela
ela determinou que ela sairia do mercado de carbono até 25, ou no máximo 25, né? 27 é o nosso contrato, mas ela disse que até 25 ela desativaria as térmicas. Bom, daí com esse anúncio, a gente fez uma mobilização e tivemos um apoio, assim, né, de todos os deputados da bancada, do governador atual também. Todo mundo foi extremamente solícito na procura de uma solução, porque quando a gente está falando do nosso setor, nós não estamos falando especificamente das 6 empresas que trabalham, né? Nós estamos falando de uma cadeia produtiva, né? De todo o setor que envolve minas, estrada de ferro, complexo, né? Toda a estrutura, fornecedores, né? Isso, fornecedor, desde o cara que vende explosiva, tudo, né? Tudo que envolve, né? Funcionários, enfim. E essa cadeia, ela é uma cadeia que tem um valor agregado extremamente importante, né? 6 bilhões, né, por ano no nosso estado, na região sul. Então não é simplesmente uma cadeia que tu pega e joga fora, né? Ah, cansamos desse setor e vamos nos desfazer disso. Não funciona bem assim. Bom, diante disso, passamos o ano de 21 inteiro, e esse ano, no dia 5 de janeiro, a gente conseguiu ter a aprovação de uma lei, a 14299, que é uma lei federal, que fala de transição energética justa, e a lei 18330, que é uma lei estadual, que, assim, por incrível que pareça, nós já estamos minerando, né, na cidade, no setor, nas regiões, há mais de 100 anos, mas nunca tivemos uma lei no estado que balizasse o nosso setor. Né? Não teve isso. E agora, nessa oportunidade, então, coincidentemente, nos 2 dias, né, as leis foram sancionadas. A partir daí, a lei 14299, que é a lei federal, ela tinha um prazo para ser criado um plano, né, de transição energética, que é o TEG, né, e esse plano nós conseguimos finalizá-lo na sexta-feira passada. Então foi um trabalho intenso, né, tivemos muito apoio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, de Santa Catarina, eles foram sensacionais. Eles ajudaram a Casa Civil a criar, montar, a reger todo o plano, porque era um trabalho semanal de 2 horas, 3 vezes por semana, 2 horas a cada reunião, mas com membros de todo o Brasil, né? Então, eles criaram um modelo de trabalho fantástico de aprovação dos temas, um trabalho intenso e denso, e que na qual, no dia 15 de dezembro, então, a gente vai a Brasília para finalizar e assinar isso como pronto, né? Daí, a partir do ano que vem, aí teria o início do plano, né, aprovado. E aí a gente também vai ver como é que vai ficar, né, Alessa? Que aí também a gente não sabe, né? E o que vai ser essa transição? Vai levar para onde? Então, essa transição, ela tem todo um modelo, né? A transição federal lá, ela visa o nosso estado. E a transição do estado, ela visa todo o estado, todo o processo de energia do estado de Santa Catarina. Mas a ideia, né, é que até 2040 a gente esteja trabalhando com uma emissão de baixo carbono. Então, assim, o que seria, né? Não seria exatamente fechar as minas, mas seria buscar mecanismos, né, para colocar nas térmicas e para reduzir ou para eliminar a emissão de CO2. Né? Então, esse é o grande desafio. Né? Não é uma tarefa fácil. É uma revolução. É uma revolução, e eu ousaria te dizer assim, ó, nós estamos construindo uma nova história. Porque não é reconstruir, né? Porque assim, vamos lá. 27, digamos que a gente encerra um contrato, né, com a Diamante, que é a empresa que comprou, né, pós-Engie. E a partir daí, então, a gente tem todo um trabalho gigantesco, né? Através desse plano que foi construído, que em algum outro momento eu acho que até tu podia falar com o Fernando para ele vir falar especificamente do plano, a gente pode vir, né, falar, porque é bem interessante o projeto desafiador, né, mas assim, que eu acho que ele vai ter que ser construído, não tem opção. Mas eu acho que também vale ressaltar, Alessa, que quando a gente fala, né, de redução de CO2 e todo esse trabalho, a gente está falando de uma matriz energética de um país que é limpa, né, diferentemente dos outros países, né, ao longo do mundo, que tem uma matriz energética de carvão forte, densa, né, de 80%, 90%. Nós temos 2%. Então eu acho que o foco deveria ser em outras coisas, né?
não exatamente no nosso setor, com uma emissão tão pequena em relação ao contexto todo. Mas a tua entrada no sindicato agora é uma cabeça nova, né, uma visão nova, diferente dos dirigentes tradicionais, né, é uma cabeça nova, muito focada nas novas estratégias, no apostar na ciência, na tecnologia, e muda o jeito de fazer do sindicato. Como é que vocês imaginam tu falou antes que tu sempre apostou no relacionamento, né, nas relações e tal. Como é que vocês imaginam esse novo momento aqui da transição e a relação com a comunidade, com o mundo externo? Sim, o Carvão trouxe lá de trás, quando não tinha nenhuma política de controle, não tinha regras e tal, teve problemas lá atrás com contaminação, poluição. Muito, né? Muito. Que hoje ficou um passivo aí, mas hoje as regras são diferentes. Como é que tu imagina nesse momento da transição, uma política de relacionamento com o mundo externo, com a sociedade, com a comunidade, com os vizinhos? Então, assim, essa política, ela já existe e muito bem, assim, Acho que um dos grandes desafios meu, assim, como presidente do sindicato, é manter a unidade do nosso setor, primeira coisa. Por muitos e muitos anos o setor era totalmente desunido, né? Enfim, né? Isso é público, né? E nos últimos anos, assim, com as dificuldades, né, de muitas empresas, isso foi diminuindo, assim, né? O Valcir, que fazia a gestão anterior de mim, foi muito habilidoso nesse sentido, e cabe a mim fazer essa continuidade da melhor forma possível, né, enquanto eu estiver como presidente. Isso é a primeira coisa. Acho que se a gente não tem unidade interna, tu não consegue levar isso para o externo, né? E as empresas, assim, nós somos extremamente controlados. Nós temos mais de 1.500 requisitos legais de controle. Nós temos fiscalizações diretas, né? Nós somos auditados o tempo inteiro. Então, por quem? Ministério Público Federal, pela ANM, pelo IMA, né? Tipo, a gente é extremamente regulado, né? E na qual, para mim, isso é importante, entendeu? Então, assim, quando a gente olha para o setor, e quando a gente fala do setor de mineração, a primeira imagem que vem é a degradação, porque ela está aqui, né? Só que, assim, faz 22 anos que a gente trabalha com esse objetivo, né? De estar resgatando e de estar resolvendo, né, tudo que é possível daquilo que foi degradado um dia quando não tinha lei, né? E assim, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho externo, como tu perguntou, da comunidade. As empresas, elas se relacionam bem, procuram fazer esse papel extremamente importante junto aos locais onde elas estão inseridas, e a gente tem a obrigatoriedade disso, entendeu? A gente tem uma atividade diferente, tem uma atividade que às vezes incomoda, entendeu? Então, assim, por que não fazer? E essa questão toda do passado, dessa degradação, no meu caso lá em Lauro Miller, a gente recupera a área da época de Henrique Lage. Nossa. Pensa, nós lá temos 580 hectares para recuperar. Eu não degradei nenhum hectare daquele. É tudo fruto de uma herança. Entendeu? Então tu te reveste, né, do que tu tem que te revestir, tu te organiza. Financeiramente é extremamente alta essa conta, mas ele é obrigatório. Né? Tem uma ACP que a gente cumpre e é obrigado a fazer da melhor forma possível, né? Senão ACP, é multado. Civil Pública. Isso. Senão é multado, né? Então a gente tem um compromisso. Mas é quando fica mais salgado. Tem um compromisso legal em cima disso, né? E também bem fiscalizado. Então, em relação a essa questão, a gente faz bem feito. Não tem, assim, as atividades, elas têm um potencial de degradação se não forem cuidadas, mas isso não existe hoje. Entendeu? Todas as empresas têm um rigor muito grande, são todas certificadas, né? Agora a gente está certificando, no caso a nossa, com a ISO 45000 também, saúde e segurança do trabalho, e sempre procurando, né, colocar mais proteção, né, em cima das nossas atividades e do nosso time também, né? E eu acho que, assim, os resultados disso, eles estão vindo, né? Assim, a gente já tem a gente tem credibilidade, porque a gente não tinha credibilidade, né? Quando tu falava no setor, é como se fosse um setor que ganhou dinheiro a vida inteira e só prejudicou, né, o meio ambiente ou a comunidade como entorno. Hoje não. Eu, assim,
como pertencente ao setor, né, o que eu vejo assim, ó, por isso que eu te falei na questão do orgulho. Nós recuperamos as áreas, entendeu? E produzimos energia. Criciúma, o carvão, Criciúma era distrito de Araranguá. Emancipou de Araranguá, nasceu uma cidade muito menor que Araranguá. Criciúma explodiu, virou a grande metrópole, né, a grande cidade de todo o Grande Sul catarinense por causa do carvão. O carvão impulsionou Criciúma para cima. Então, se tiveram problemas, se também teve problemas que estão sendo sanados, mas o crescimento ficou. Sim. E Criciúma continua sendo a grande cidade do Grande Sul catarinense, impulsionado pelo carvão. Isso é fato. É verdade. É verdade. O fato de ser mulher na gestão de uma mina de carvão, que é majoritariamente homens, e mulher presidente do sindicato, alterou um pouco? Tu sentiu dificuldade, facilidade? Como é que foi isso? Assim, na empresa não, nunca tive dificuldade, tranquilo, né? Lá nós temos 670 funcionários, tranquilo. Eu tive uma experiência que não foi tão positiva, né, como presidente do sindicato, mas assim, né, hoje a gente tem maturidade para viver e também não se incomodar tanto, mas acaba que tem, por incrível que pareça, é mesmo? Tem. Tratamento assim, diferenciado, sim? Eu diria que sim, sabe? O tratamento às vezes um pouco diferenciado. Até nessa oportunidade foi muito engraçado, a Giovana de Sá estava junto comigo. E daí eu comentei, daí eu não falei nada, né? Ela viu, né, o que aconteceu, e daí ela veio e me abraçou e disse assim, você não te incomoda com isso. É assim, ó, isso aqui é meu dia a dia em Brasília. Eu disse, não é fácil, né, a gente assumir uma posição que eminentemente é masculina e tem alguns que se incomodam com isso. Mas assim, tranquilo, né, acho que foi uma única experiência que eu tive, na hora eu fiquei assim um pouco impactada, mas depois... Foi uma reunião em Brasília? Não, foi aqui mesmo. Aqui? Uhum. Foi tu na gestão do sindicato? Isso. Uma reunião com mineradores? Não, foi uma reunião política. Uma reunião política? E aí teve... E o político atravessou? O político atravessou o carro? É isso? Mais ou menos isso. Lamentável. Mas assim, ok, faz parte do meu aprendizado também, né? Esses são os desafios que estão ali, mas isso para mim não é absolutamente nada que me impeça de fazer com mais qualidade ainda o meu trabalho, né? Imagina. Essa é a vantagem de ter começado cedo. Eu tive o privilégio de entrevistar o Sr. Fidelis Barato, presidente do Sindicato da Indústria do Carvão, e agora, depois de algum tempo, sei lá, são 30, 40 anos, mais ou menos isso? Que o pai faleceu? 35 anos. Então, depois de 35 anos, eu entrevisto a filha dele, presidente do Sindicato da Indústria do Carvão. Foi um privilégio. É verdade, privilégio para mim, né? Privilégio para mim de entrevistar o Sr. Fidelis Barato, uma grande liderança do setor do carvão, muito inteligente, habilidoso, jeitoso, e que tá aí, ficou aí na TID. Foi um prazer te entrevistar aqui, muito obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pela tua ousadia, porque é ousadia. Duas vezes, assumir a mina e assumir o sindicato. Parabéns pela ousadia, sucesso e siga adiante, és um exemplo. Obrigada, Alessa, obrigada pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho da nossa história, da minha história, e que possa ajudar a transformar a vida de muitas outras pessoas no sentido de coragem, né, de determinação. E principalmente esse negócio que, acabar de ver esse negócio, isso aqui não é para mulher, né, isso aqui é para homem, ou isso aqui não é para homem, isso aqui é... Não, todo o serviço é para todo mundo. Exatamente. Para aquela pessoa que se sentir habilitada, que queira, que goste da sua, ou que tenha necessidade de. Todo serviço é para todo mundo. Exatamente. Ponto. É isso aí. Obrigado, Titi. Obrigada a você. Astrid Barato, presidente do Sindicato da Indústria do Carvão, foi a nossa entrevistada de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta no próximo sábado. Ótimo final de semana. Até lá.